Fala pessoal, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Melo. Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar, a gente vai continuar na série que a gente está com a mesma linha editorial, que é de pai para filha. A gente gravou e publicou um episódio sobre abandono. Hoje a gente vai falar sobre abuso. Depois a gente vai falar sobre mães disfuncionais. Então, só lembrando, o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade, seja você pai ou seja você filho. A gente está aqui para te ajudar no resgate da sua paternidade, trazer uma palavra de esperança. Muito bom. Beleza? Muito bom. Então tá bom. Vamos começar hoje falando sobre abuso. Tem uma definição de abuso aí? Tem uma definição. Bom, então, abuso é o uso excessivo, inadequado, desproporcional de um direito, poder, autoridade ou confiança em prejuízo de uma outra pessoa. E aí a gente pode traçar para vários pontos aqui, né? Posso falar aqui dos tipos que a gente tem aqui sobre abuso? Pera, então só para a gente deixar bem alinhado o que é abuso. O abuso é você ter o direito a um poder, a alguma influência e você usar isso de forma exagerada Sim, em prejuízo de alguém. exato. Então você não abusa para o bem. Uhum. Você sempre abusa para o mal. Não existe abuso santo. Sim. Outro dia alguém estava até conversando com o Davi, ele falou, o pessoal coloca santo no final para justificar todas as coisas, né? Ira santa, né? Uma mentira santa. Não. Então não existe isso. abuso santo. Perfeito. Abuso é você ter uma capacidade específica e usar ela exageradamente em prejuízo de uma outra pessoa que não consegue impedir você de fazer aquilo. Você acha que dá pra falar que é sempre, ou na maioria das vezes, pra um benefício próprio? Acho que sim, né? Não, por exemplo, abuso Não? de droga. Abuso de droga. Você usa de uma capacidade própria Uhum. para fazer alguma coisa exageradamente contra você mesmo. Tá. Sei lá se eu dei uma viajada. Mas eu acho que não necessariamente tem. Porque Tem um você. ganho de um lado. Porque, sabe, Sim. o cara é louco, tá abusando, entendeu? Uhum. Não quer dizer que é. Sim. Não sei. Até Não porque quero o que a entrar gente tá nesse. falando aqui Não, não perfeito. vamos entrar nesse. É, se foi Mas combinado que a gente se fez é de... para privilégio próprio ou não, não sei. Mas Sim. que é um abuso, é usar algo além do que você deveria, prejuízo de alguém. Exato. Tá bom. Boa. Fala aí, quais são os tipos. Bom, antes também de entrar. A gente tem dividido os nossos episódios em 4 Cs que a gente está usando no Patercast. Conscientização, ou seja, trazer luz para o que quer que seja que a gente está falando, traz luz para aquilo, então traz definições, exemplos, tal. Cura, ou seja, geralmente a gente fala a respeito de alguma coisa que trouxe algum mal ou que te prejudicou, deixou algum trauma, então tem a parte de cura. Então, primeiro C, consciência, cura, depois capacitação, que é uma fase onde depois de curado, como você se fortalece para não cair mais naquilo, ou você aprende a respeito daquilo. Sim. E por fim, comunhão, que é quando você está pronto para voltar a interagir e ter comunhão com as pessoas, curado e capacitado. O que eu acho que é muito pertinente, porque vão ter pessoas que vão ouvir, por exemplo, esse episódio e talvez não estavam tão conscientes de algo que estão passando ou já passaram. Mas eu sei também que vai ter gente que vai saber que já passou. Mas aí que vem também o ponto da cura, da capacitação também, né? A única coisa que a gente consegue fazer de forma plena é conscientização. Uhum. A gente não consegue curar 100%, a gente não consegue capacitar e nem muito menos ter comunhão. Mas é bom ponto que a gente estava conversando antes. A conscientização é uma coisa que um podcast consegue trazer com plenitude. Você fala assim, cara, eu nunca imaginei isso, olha Sim. isso. Total. Vamos lá. Bom, então, tipo de abuso. A gente tem um tipo aqui que talvez para alguns seja o mais que vem à mente, a primeira mão, assim, que é o abuso físico, né? E Tá aí, abuso físico. O segundo, aqui já trago a definição? Já Mais ou fala, menos? vamos falar um pouquinho sobre eles. Abuso Porque físico, abuso né? físico, a gente não está entrando em abuso sexual. Não é, Tá bom. exato. Que aí é que vem agressões, empurrões, o forçar a fazer algo, algo físico, tangível, né? Tá. Bom, aí aqui a gente vai também, e tem o abuso psicológico, emocional, Tá. que é esse aqui tem estado em evidência também. Relacionamentos tóxicos, coisas nesse sentido, tem estado muito em voga, à tona aí. Que é o que é? Humilhação, xingamento, manipulação, controle, chantagem e por aí vai também. Até entra aí também a ameaça, né? Que também é um abuso, né? Enfim. E por fim, acho que até é bem interessante pontuar aqui que a gente separou, o gaslighting, que é fazer a vítima duvidar da própria memória e sanidade. Isso aqui também tem entrado um pouco nas redes sociais, né? Uma Nos vez a Laia tentou relacionamentos. me explicar o que era gaslighting e eu achava que gaslighting era tipo
jogar gasolina, sabe? Sim. Jogue lá. Achava que era. Mas, assim, estudando agora para esse episódio, que eu de fato entendi que tem um filme chamado Gaslight, Sim. e que falava exatamente sobre isso, que é você convencer. Cara, eu já vi muita gente fazendo isso. Sério? Já viu? Assim, é um negócio muito louco, porque se você tem a capacidade intelectual, a autoridade, você convence a pessoa de qualquer coisa, cara. E você, voltando pro conceito, você até falou de autoridade, né? Você usa da confiança, da posição que você tem em prejuízo da pessoa, né? Cara, isso é... Termina de falar os abusos que eu quero Tá. comentar um negócio aqui. A gente também tem o abuso sexual, que aí é pensando no ato sexual forçado, quando não tem respeito à palavra daquela pessoa, ou mesmo à integridade, ou, enfim. Conjugal ou não também. Vale dizer que também Não, tem existe isso, né? abuso sexual dentro do casamento. Exato. Tem também o abuso espiritual, religioso, que é o uso ali distorcido da fé, daquela crença que aquele conjunto de pessoas acreditam. Abuso financeiro, material. Esse, até a gente começar a gravar aqui, eu não tinha pensado tanto antes, assim. Que é você controlar, restringir acesso a dinheiro, impedir questão de estudos ou trabalho, talvez a posição daquele que detém o recurso e vai manipular o que a pessoa vai fazer. É um abuso ali, né? E a gente também separou aqui o abuso social, que é isolar a vítima, que é importante pontuar que existe uma vítima nessa situação, isola de amigos, de família, de rede de apoio, etc. Né? Dá pra dizer que eles estão, às vezes, juntos, às vezes separados, enfim. E aí, Antônio, o que você falou? O que você queria comentar? Primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte, que nunca as pessoas vão estar 100% no mesmo nível de força. Pode ser força material, força física, força intelectual. Vai sempre ter algum tipo de desnível, partindo do pressuposto que as pessoas não são iguais. Perfeito. Então, algum desnível vai ter, por mais igual que você seja. E aí é interessante pensar que a gente aqui no Patricast, a gente defende muito a ideia de que o homem dentro de casa, o pai, ele deveria ser essa pessoa com mais força em todas as áreas para a proteção e não para o abuso. Perfeito. E eu vejo às vezes, muitos caminhos ideológicos que levam para arranca a força. Então, tira toda a força. O próprio comunismo, ele tira a força material. Por quê? Equivale a todo mundo. Ninguém vai ter força material nesse negócio aqui. Sim. Só que isso você vai matando a autonomia das pessoas. Não, eu quero que todo mundo seja igual para ninguém abusar de ninguém. Fala, não. O que o cristianismo faz, não. Eu sei que as pessoas não vão ser iguais, eu vou mudar os valores delas para que quem tenha mais força consiga proteger quem tem menos força. Sim. Em todas as áreas. Então, vamos imaginar, eu sou mais capacitado intelectualmente que você. Eu estou tendo uma conversa com você que eu sei que eu consigo te manipular. É minha obrigação não te manipular. Perfeito. Cara, quando você estende isso para esses... Quantos? São 6 tipos 6. aqui, né, que a gente falou. Quando você estende isso para esses 6 tipos, você começa a entender onde que está o problema. Muito bom. O problema está nas pessoas que não têm valores, mas têm força. Aham. E aí todos os abusos acontecem. Porque é possível que você tenha mais força física e menos força intelectual. E aí você pode ser abusado. Então, é só o homem que é o abusador? Não, não é só o homem. Muitas vezes não. Porque tem vários, por exemplo, o abuso psicológico, geralmente, vou falar geralmente, vai, mas não precisa ter força física para isso. Você precisa ter força mental para isso. Sim. Eu queria trazer aqui uma ferramenta muito clara para as meninas que são red flags, ou seja, avisos, prenúncios que você pode notar Perfeito. para perceber pessoas que vão cometer abusos. Porque assim, o abuso, basta você ter alguma preeminência de força para que ele aconteça. Então, o red flag serve para você ver o namorado? Não, serve para você ver uma amiga, serve para você ver um líder, serve para você ver um chefe. Sim. Você consegue mapear pessoas que estão predispostas ao abuso, e aí próximo passo vai ser, depois da cura, vai ser capacitação. Como você não entra para essa situação. Sim. Como você não cai nisso. Sim. Então, por exemplo, abuso físico. O que é red flag de abuso físico? Quando a pessoa perde o controle, joga as coisas, dá empurrão, segura com força. Isso aqui, cara, você já tem que olhar e falar, isso aqui não é legal. Já tá falando que isso não é normal. Não é Não é normal. Não é normal.
Então, tudo bem, não quer dizer que o cara vai ser violento, mas é um red flag para você olhar e falar, cara, meu, você precisa se tratar nessa sua ira, Sim. entendeu? Antônio, desculpa, só, eu sei que a gente vai continuar falando de todos, mas eu acho que Aham. esse é um ponto importante da gente colocar, né? Porque às vezes eu fico imaginando, graças a Deus eu não consigo me relacionar com tanta precisão com algo assim, mas eu fico imaginando alguém que cresceu numa casa, uma menina que cresceu numa casa em que algum desses tipos de abuso que a gente vai falar era normal. Então talvez o abuso material, ó, não, você não vai, senão eu não pago, tal coisa. Então, todos esses red flags, acho que é importante, só mais uma vez pontuar, pessoal. São coisas que não são normais, não são saudáveis. Todos esses red flags que o Antônio vai pontuar, independentemente se você cresceu e talvez em uma casa que tem isso, né? O grande ponto da conscientização é trazer consciência para quem às vezes passa por isso e em função de falta de referência acha que é normal. Perfeito. É isso mesmo. E eu vou trazer uma outra coisa. Disciplina e autoridade de pai e mãe não necessariamente é abuso. Aliás, a maioria das vezes não é abuso. Então, o adolescente fala o seguinte: ah, meu pai falou que se eu fizer eu só posso fazer tatuagem quando eu pagar minhas contas. Isso não é abuso, meu filho. Sim. Eu fiquei Entendeu? sabendo, o meu, Não é abuso. o Porque não meu, está sendo no seu prejuízo, não. ele comentou que teve um dia que ele e a esposa foram chamados na escola do filho dele. Porque o filho dele falou, cara, os meus pais só brigam. E aí, os pais não brigavam, os pais são dois advogados que ficavam discutindo as coisas, e aí a escola pensou, nossa, seu filho tava falando que vocês brigam muito e tudo mais, mas na verdade nem era. E até sobre o ponto de autoridade, eu fico imaginando que as crianças talvez não tenham um. Pode acontecer, mas às vezes a criança vê de uma forma muito mais intensa do que realmente é, né? Enfim. Não, mas foi bom esse caso, porque para É, eles saberem o que está acontecendo. claro. É. Porque eu acho super saudável discutir, assim, ter um ambiente. Inclusive, uma vez eu vi que os judeus tinham uma cultura de estimular muito a discussão, É. porque isso estimula o cérebro da criança. Então é bom discutir. Uhum. Não tem nada de errado. Se for respeitoso, Sim, se for para encontrar a verdade, é uma coisa boa, porque isso te desenvolve, entendeu? sim. Mas vamos seguir aqui, ó. Então, red flag de abuso físico. Pessoa que perde muito controle, fica jogando as coisas, quebra as coisas, e às vezes fala, não, foi só dessa vez que aconteceu, e vai lá e faz de novo, faz de novo. Cara, de duas uma, ou você se afasta, ou você entende que aquela pessoa está buscando cura, está buscando melhora, ou então você está correndo o risco de ser vítima de abuso Sim. físico. Uhum. Abuso psicológico. O que é abuso psicológico, cara? É a pessoa que usa palavras para te diminuir. Vamos dizer, te chama de incapaz, de louca, de exagerada, te ridiculariza em público, isso talvez seja um pouco de abuso social também. Sim. Diminui seus sonhos e conquistas, então usa do acesso que tem, da capacidade que tem de influência Sim. para te manipular ou para te diminuir. Então, em benefício próprio de alguma forma. Sim. Ou o tal do gaslighting, que é te convencer do que você sabe que é verdade, mas também usando de manipulação, usando de autoridade. Uhum. Isso, o que é red flag disso? Alguém que constantemente faz você se sentir pequena, faz você se sentir incapaz, faz você se sentir menor. Geralmente são pessoas inseguras que precisam que você seja diminuído para que ela cresça. Porque se eu não consigo crescer, eu vou diminuir quem está perto de mim. Uhum. De novo, pessoas que fazem isso, se você é uma pessoa, você está maduro, tranquilo, tal, vai te incomodar menos. Mas você precisa saber que de uma forma ou de outra vai te afetar, entendeu? Sim, sim, E é uma opção também, a pessoa tratar isso ou não. sim. Tem uma outra frase aqui, um red flag de abuso. Se eu gritei é porque você me provocou. As justificativas, Sempre joga de volta, a entendeu? inversão da culpa ou da Exatamente. responsabilidade da situação. Exatamente. Né? Sempre joga de volta. Eu Projeto. gritei com você e a culpa é sua porque você ficou ofendido. Né? Exato. Abuso sexual. Talvez seja o mais óbvio de todo. Qualquer ato sexual forçado. O que é red flag para isso? Especificamente na parte sexual, o parceiro ou a parceira é que é mais difícil. Talvez na parte masculina isso pode desencadear em sexo, mas talvez seja alguma coisa mais psicológica, porque não tem a força física. Mas de homem para mulher ou de homem para outro homem, seria o ato sexual forçado.
que é o red flag para isso? O cara que não aceita o não, entendeu? Ele vai indo, vai convencendo, vai tentando, vai tentando. E na minha época, quando eu era mais novo, assim, os homens tinham um certo orgulho de falar, mas eu consegui, ela não queria, pelo convencimento. Mas hoje em dia eu acho um negócio que não cabe mais, sabe? Não acho bacana, não acho Sim. essa. Hoje em dia eu não gosto mais da tal da sedução. Para mim foi para um lugar ruim a sedução, entendeu? Ou é consensual, ou uma coisa que os dois Inspirada. querem, exato, inspirado, tal, ou não, entendeu? Eu não Sim. preciso seduzir ninguém para nada. Sim. Eu posso convencer, mas seduzir já entra para um lugar estranho, sabe? Onde a pessoa parece que ela foi Manipulada, né? manipulada, é. Sim. Então, que seria o red flag desse... Ah, putz, olha que frase. Se você me ama, você vai fazer. E aí vem a parte do sexo ou não sexo e coisas dentro do sexo também, né? Assim, coisas que talvez a mulher possa não se Sim. sentir confortável dentro do Sim, sexo sim, também, sim. né? Cara, especificamente nesse ponto, eu já aconselhei muitos homens antes, assim, pré-casamento, né? Tá. E eu falo aqui para as meninas ouvindo, para elas saberem que isso é o que deveria acontecer do outro lado. O homem tem, nessa parte sexual, uma capacidade de satisfação muito rápida, é muito fugaz. Então, o orgasmo masculino ele é alcançado com muita facilidade. O que eu falo para os caras que eles estão casando? Eu falo assim, meu amigo, você consegue alcançar o objetivo de uma atividade sexual de forma egoísta, de uma forma muito rápida. O seu objetivo na área sexual é satisfazer o desejo da sua parceira. Ela tem que atingir o clímax, não você. Você vai atingir. Mas se você garantir que a sua parceira sempre atinge, e se para que isso aconteça, as preliminares são mais longas, tanto faz, você vai conseguir ter uma vida sexual plena. Porque a vida sexual plena de um casal depende muito da satisfação da mulher. E esse mindset é o que vai colocar o casal no trilho certo. Muito bom. Porque se o cara está pensando na satisfação própria, vai chegar um momento que ele vai exigir ou convencer ou manipular para a mulher fazer coisas que ela não quer. Cara, e aí começa a entrar num lugar muito ruim. Sabe, contei uma vez, um cara que me perguntou se era errado, acho que eu já comentei no podcast. Você acha errado violência no ato sexual? Mesmo que seja consensual da mulher? Eu falei, brother, que coisa mais doentia isso. A mulher gostar da violência doentio, você gostar de violência doentio, isso é Total. tudo muito doentio. Então eu não quero nem saber se é certo ou se é errado. Eu acho errado, mas o ponto é muito mais profundo, entendeu? Claro. Então quando a gente fala a respeito de abuso sexual, tem o estupro ou o ato de violentar, porque o estupro é homem com mulher. Violentar é homem com homem. Porque geralmente é homem que comete o abuso violento. Existe isso, mas existe também o que você comentou de forçar a barra, ou então convencer a fazer coisas que não queria. A gente precisa olhar para isso tudo. Sim. Se você está numa relação onde você faz coisas que você não queria estar fazendo para satisfazer o seu parceiro, isso não está errado. Tá errado. Tem que parar. Muito bom. E tem que conversar. Não vai trazer alegria, não vai trazer felicidade. Sim. Essa parte tem uma parte de abuso espiritual e religioso, também acontece bastante. E aí é uma utilização sempre de eu sou seu líder espiritual, Deus está falando comigo, é o Espírito Santo que está mandando, e precisa ter muito discernimento nessa área. Não quero nem entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é um assunto super complexo. Sim. E pode acontecer em todas as religiões. Claro. Mas eu não quero entrar muito porque, cara, é mais complexo. A gente possa até gravar um episódio só sobre isso. Sim. E aí tem esses dois últimos aqui que eu acho bem interessantes e que a gente não costuma falar muito, Não mesmo. que é abuso financeiro, material e o abuso social. Esse abuso financeiro é interessante, eu acho que nesse caso aqui a gente precisa pensar muito em duas pessoas maduras. Porque é bem capaz que um adolescente fale assim, entendi, é isso que meu pai faz comigo, entendeu? Só que eu acho que o ponto, o lado não é esse. Sim, sim. Isso aqui seria alguém num casamento, um ganha mais que o outro. E aí o abuso financeiro, o abuso material vai para o lado de como eu tenho mais dinheiro, eu domino. Tinha um caso de uma senhora que a gente conhecia, que ela era a matriarca da família. Isso é muito comum no Brasil. E ela pagava várias coisas para várias pessoas. E ela dominava as pessoas dessa forma. É um tipo de abuso.
Ela manipulava as pessoas, mas ela parecia ser tão boazinha, porque ela pagava muitas coisas, entendeu? Então, assim, se você tá pagando alguma coisa para alguém, tá pago, entendeu? Tá pegando ou tá emprestando, né? Tipo, E se você tá emprestando, qual que é o prazo para pagar, entendeu? Exato. E quais são as condições para. Exatamente. Perfeito. Uma vez eu vi o Olavo falando um negócio que eu achei muito sábio, cara, que ele falou assim: se alguém na rua pedir dinheiro para você, não pergunta para que ele vai usar. Uhum. Você vai tirar o último resquício de dignidade do cara, entendeu? Total. Dá e ele vai fazer o que ele E quiser. segue a sua vida, né? Exatamente, cara. Ou não dá, entendeu? Uhum. Mas dá e fala assim, ó, tô dando e eu quero saber o que você vai fazer, Uhum. é muito ruim. Sim. Então esse abuso material vai mais para esse lado. E aqui Sim. tem o red flag seria, você não precisa trabalhar, eu cuido de tudo. Ah, não concordo com esse red flag. Mas eu acho que é Tipo, no. Mas tá aqui, ó. Mas é, depois usa isso como prisão. isso, tá bom. É, aí beleza, né? Porque teve uma época lá em casa Uhum. que a Paula, quando a Elisa estava nascendo, a Paula pediu para parar de trabalhar. Uhum. Falei, beleza, cara, vamos lá. Eu cuido de tudo. Sim. E eu lembro que nessa mesma época a mãe dela discordou. A experiência que a mãe dela tinha de vida levava ela para um lugar do tipo, cara, você não devia fazer isso. Você vai perder sua voz dentro de Porque casa. ele vai abusar financeiramente de você. Ela não tinha um conceito, mas era nisso que ela estava Aham. pensando. Sim. E a Paula falou, não, eu confio no Antônio. E tudo bem, ela ficou 8 anos sem trabalhar, depois ela voltou a atender. Aham. Mas nesse lugar, era a situação propícia, mas ela, muito legal esse exemplo, porque ela não viu red flags disso e falou, eu confio e eu vou ficar financeiramente dependente dele. Sim. E funcionou por 8 anos, cara. Ela cuidou da Elisa. A Elisa é muito privilegiada, sempre, sabe, teve muita presença nossa. Uhum. Mas poderia ter sido muito ruim, Sim. de eu manipular e dominar através do dinheiro. Total, total. E o último aqui, abuso social, é, cara, que eu acho que acontece bastante também, é de você isolar a pessoa dos relacionamentos que ela tem. Uhum. De que forma você faz isso? Ameaçando, chantageando. Então vamos ver aqui o red flag. Não quero que você fale com suas amigas, elas são má influência. Cara, de novo, a mesma coisa pode ser um abuso ou pode ser cuidado. Claro. Então, quando a gente trata de filhos, tá bom, seus filhos estão andando com pessoas super, péssima influência. Sim. Você tem todo o direito de dar o conselho e às vezes proibir. Mas, Claro. cara, eu não quero mais que você ande com tal pessoa. Uhum. Agora, quando a gente está falando de casamento, quando a gente está falando de amigo, assim, ó, você é meu amigo, eu tinha um amigo que tinha inveja de outros amigos. Esse brother. Ele tentava fazer chantagem comigo e falar, Uhum. eu vou me relacionar com quem eu quiser, entendeu? Aham. Ou então, dentro do casamento, quando você tem alguns relacionamentos tóxicos que a mulher não deixa você ter amigo. E ela usa o próprio relacionamento para te impedir. É um tipo de abuso, cara. Poxa vida. Uhum. Todo mundo tem direito de ter relacionamento, entendeu? Sim. Mas eu não confio em você. Pô, outros 500. Aham. Você tem que tratar disso, entendeu? Antônio, só perguntar, acho que até pra gente condensar alguns desses Aham. tipos e perguntar sua percepção se você, nesses anos, assim, você e a Paula, nesses anos que vocês aconselham casais, casais que estão pra casar, casais que quase divorciando, coisas nesse sentido. E eu vou perguntar não por experiência própria, mas porque eu vi esse conteúdo na rede social. Existe também dentro do casamento não sei se é abuso que chama, mas uma chantagem com abstinência de sexo? Você me chateou. Talvez é o mesmo princípio, assim, você me chateou, então eu vou tirar, ou eu quero que você faça algo, então não terá sexo. Cara, eu já vi abuso no sentido de menina reclamando que o cara, todo dia, toda hora queria, e a menina pedindo ajuda. Porque é uma coisa disfuncional. Uhum. E o cara usava argumentos religiosos. Já vi também abuso forte, esse abuso psicológico de a mulher diminuindo o cara, assim, bastante, sabe? Uhum. Dia e noite, diminuindo, botando o cara para baixo. É um tipo de abuso, porque ela tem muito acesso. Uhum. Já vi abuso, um pouco de abuso financeiro, mas não muito, porque também as pessoas que a gente trata já têm um certo tipo de valor, já vem um pouco filtrado, entendeu? Sim. Aham. Então, como é um pouco ambiente de igreja, já vem mais filtrado. Sim. Quando você vê o ambiente de escritório,
é que eu não faço família, mas as poucas vezes que eu fiz família, aí vem umas coisas, assim, bastante de abuso financeiro. Tipo, o cara tem a grana, ele vai fazer o que ele quiser. E se a mulher não quiser, ela vai embora. Pega as crianças e vai embora e já era o cartão de crédito, entendeu? É abuso financeiro. Sim. Bom, vamos transicionar para cura. A gente meio que mapeou aqui os tipos de abuso. Sim. Se você passa por algum tipo, por alguma dessas, por algumas dessas situações, desse tipo de situação, você não precisa ficar nessa situação, você precisa de ajuda. Não é normal, não é natural. As pessoas elas têm que se relacionar com liberdade e respeito. O abuso está errado. Não quer dizer também que o abusador é um monstro, não. As pessoas geralmente elas têm traumas, elas têm doenças, elas precisam ser tratadas. Sim. Então também não quero tratar a pessoa que está fazendo o abuso com relação, assim, tirando o abuso sexual e físico, que é Sim. crime. Mas os outros tipos de abuso, as pessoas precisam de tratamento. Então, às vezes você está dentro do seu casamento, não é que você precisa pedir o divórcio. Mas beleza, você está passando por essa situação, você precisa de ajuda. Sim. O casal precisa de ajuda. Você está passando por isso dentro de casa, precisa de ajuda. Então, trazendo clareza, jogando luz sobre essa situação, a ideia é que você busque ajuda. Muito bom. Aham. Beleza? E o nosso objetivo aqui é, partindo para essa parte, de trazer esperança que tem cura, né? Total. Para os dois lados, né? Para os Para dois os lados. dois Pros lados, dois cara. lados. Para os dois lados. Aham. O cristianismo entende que todo mundo precisa ser curado. Total. Muito bom. Às vezes a cura vem através da prisão. O cara é um abusador físico. Tá bom, você vai para a prisão e que Jesus te encontre lá, entendeu? Mas a gente vai Mas te a tirar lei de vai ser cumprida. circulação, porque... Exatamente. Exatamente. Sim. O cara é pedófilo, vamos orar por ele. Vamos orar por ele, ele na cadeia, bonitinho lá, a gente continua ora por ele. intercedendo ali. Exatamente. Total. Cara, eu queria que você lesse esse... Vamos partir para os passos aqui que a gente identificou, né? Não, mas primeiro a primeira frase aqui. Ah, sim. Bom, se o abuso deixou feridas, saiba que elas podem ser tratadas, é o que a gente estava trazendo, né? O primeiro passo é buscar os lugares certos, as pessoas certas, os caminhos que realmente ajudam. Existem sinais de que você está no caminho da cura. Essas são as green flags. Eu gostei desse green flag. Assim. Green flags, eu nunca... É a perspectiva positiva e de que É você legal, tá avançando, né? são assim, milestones, sabe? Aqueles KPIs que te mostram que você está indo pelo caminho certo. Sim. Às vezes são tão importantes, cara. Total. E eu diria que as pessoas certas são muito boas, porque às vezes você vai ter aquelas pessoas que... Pros dois lados, né? Ou a pessoa que ela vai diminuir e falar, pô, para de frescura. Ou a pessoa também que, numa situação que tá tudo bem, vai te inflamar de uma maneira negativa. Mas, Existem cara, esses dois pontos, né? mas Claro que esses são os extremos, né? Mas o tal do green flag é bom porque você consegue identificar, às vezes, pessoas que você quer à sua volta. Sabe assim? Já vi uma vez um cara falando: presta bem atenção nos amigos que comemoram suas vitórias. Esses você quer perto de você, entendeu? Pô, isso é muito importante. Então, se o red flag é importante, o green flag também é. Com certeza. Porque às vezes você tem que transicionar o seu grupo de amizades, entendeu? Você tá com gente muito tóxica, brother. Sim. Muda. Vai para pessoas que são mais funcionais e que te botam para cima, que te ajudam, que te exortam com amor, que te mostram. Hoje, quando foi? Hoje ou ontem? Acho que ontem, estava conversando com uma menina e perguntei sobre a aula de uma pessoa. Falei assim, e tal aula? Foi boa? Daí ela olhou e falou, não. Aí tinha mais gente perto, falou, ela é sincera. Falei, mas que bom. E por que não foi boa? Não, por causa disso, disso, disso. Falei, tá bom. E a outra aula? Ela falou, não, essa foi muito boa. Da mesma pessoa? Não, de outra. Daí eu falei para ela, ó, a sua sinceridade capacita ou qualifica o seu não e o seu sim. Total. Porque agora, quando você elogia alguém, caraca. Ela sabe criticar, então eu não Exatamente. Vou... Exato, muito bom. Você entende? E eu acho que é ser estratégico também com as amizades, né? Sim. Não em objetificar as pessoas, mas, poxa, eu preciso de conviver com mais pessoas que me incentivam, por exemplo. Mano, é importante ter essa estratégia, né? Sim, e é aquele lance assim, vamos dizer que você é um cara tóxico. Eu tô me relacionando com você. Você tem red flags, tudo bem. Eu preciso entender se eu tô aqui para ser um cara que vai trazer transformação para você ou se você vai me destruir, entendeu? Total. E aí eu preciso ter consciência de onde está a minha força para eu conseguir lidar com isso. Se eu não tenho força,
Não adianta, Sai porque fora. vão os dois afogar, entendeu? Sabe o lance de você vai pegar alguém que está se afogando? Uhum. Se você não tem condição, vai afogar os dois, né? Total. Chama o salva-vidas, entendeu? Sim. E o primeiro passo que eu creio que esse primeiro passo aqui é reconhecer a dor, é o que a gente já trouxe aqui na etapa de conscientização, né? Também. É de assim, eu entendo que existem pontos de abuso e olhar nos seus relacionamentos, talvez o que você já passou, talvez o que você passa hoje, que deve ser bem difícil, mas. Acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você reconhecer a situação Uhum. e outra coisa é você reconhecer a dor. Hum, Porque, verdade. não sei se você já passou por isso, mas às vezes você começa a ficar cauterizado para aquela dor porque você acha que é normal o que você está passando. Hum, E às vezes quando você olha e fala, meu, esse negócio está acontecendo, e aí, meu, puf, a dor vem. uhum. Assim, cara, esse negócio estava, não, sabe, que estava Dormente. dormente. E quando você reconhece a dor, meu, ela tá aqui. Você teve a revelação de que ela. Exato. E é Sim, é um primeiro passo para você sim, conseguir cura, né? total. Tem uma metáfora que tá aqui, né? Como uma ferida que cicatriza melhor quando é exposta ao ar, a dor começa a curar quando é trazida para a luz. Então, talvez até as pessoas que podem estar ouvindo, pode estar doendo, pode estar dando algumas crises, mas é bom, já é um bom sinal, né? Pessoal, a gente parou a gravação agora. Finalizou esse episódio porque ele ficou muito longo. Então, na semana que vem, a gente solta a parte 2 desse mesmo episódio de pai para filha, abuso.